Então nós falávamos basicamente da diferença dos sistemas de governo das demais igrejas. Então vimos a questão do sistema de governo das igrejas episcopais, congregacionais e representativas, não é? Então nós vimos que a igreja presbiteriana ela adota um sistema de governo próprio das igrejas representativas, tá? Então qual a diferença entre esses três tipos de governo, não é? Então, no governo episcopal, é aquele que é adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana, é aquele que é adotado pela Igreja Anglicana, pelos metodistas. Você tem uma pessoa fora da igreja e essa pessoa toma as decisões de todos, né? Então, qual é a facilidade? Se você convenceu essa pessoa, você tem a sua questão resolvida, né? Agora, uma pessoa, ela pode errar, né? Uma pessoa está suscetível ao erro, não é? Ao acerto ou ao erro. É normal, natural, certo? O sistema congregacional é aquele que é adotado pelas igrejas batistas e congregacionais, não é? Onde toda a igreja, todos os membros resolvem sobre tudo, não é? E o sistema representativo, que é o adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ele se desenvolve da seguinte maneira. A igreja elege um número de presbíteros, não é? E esses presbíteros vão representar a igreja nas decisões que devem ser tomadas, certo? Então, nós terminamos a aula passada com esse slide aqui, o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, ponto 1. Nós, aula passada, também falamos sobre o que é uma denominação. Vocês se lembram lá, não é? Que a denominação é um conjunto de igrejas, não é? Reunidas debaixo de uma mesma confissão de fé, certo? Então, por exemplo, você tem lá metodistas, anglicanos, presbiterianos, são denominações, certo? Por que são denominações? São igrejas que têm uma mesma confissão de fé, princípios semelhantes, não é? É óbvio que de uma igreja para outra, essa confissão ela é mais observada ou menos observada, certo? Isso é natural. Agora, é possível, não é? Não dá, por exemplo, para você ter uma igreja presbiteriana que deixe de observar pontos essenciais. Por exemplo, uma igreja presbiteriana que tem bispo, né? Eu sei que algumas pessoas talvez conheçam, mas ele deixou de ser presbiteriano. Por quê? O sistema de governo, que é um ponto essencial, não foi observado, né? Então é uma igreja episcopal. Uma igreja presbiteriana que não concorda com o batismo infantil, também peca, deixa de observar um ponto essencial, né, no presbiterianismo. Então, são coisas importantes que precisam ser levadas em consideração. Então, nós paramos aqui a aula passada. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios. Nós vamos estudar mais ou menos, nós vamos estudar com mais profundidade isso daqui a pouco, quando nós falarmos sobre os nomes que a Igreja Presbiteriana dá a essas assembleias, que é a Assembleia Geral, o Conselho, o Sínodo. A Assembleia Geral não entra, ela faz parte do Conselho da Igreja. O Conselho, Sínodo e Supremo Concílio. Nós vamos estudar um pouco melhor essas questões, de uma maneira mais aprofundada. Por enquanto, você tem que lembrar que a Confissão de Fé de Westminster ela foi elaborada no século XVII, né, pelos puritanos. Os irmãos se lembram, especialmente o Augusto, aí, que é professor de História, de Geografia, né,
se lembram ali da Revolução Burguesa, não é? Na Inglaterra, não é? Às vezes a gente fica muito mais centrado na Revolução Francesa e a gente acaba se esquecendo um pouco da Revolução Inglesa, não é? Então foi o momento em que Cromwell ele assume o poder, ele assume o governo da Inglaterra, e nesse período ele dá voz aos puritanos, que era um grupo de pessoas que desejavam uma igreja pura. Uma igreja pura nos ritos, na moral e na teologia, né? Então ela queria uma igreja pura em todos os sentidos. Então esses puritanos, durante a vigência do governo de Cromwell, eles começam, eles se reúnem em uma assembleia. Nós vamos falar mais sobre ela quando nós chegarmos na parte histórica da igreja presbiteriana, né? Eles se reúnem na Assembleia de Westminster e eles vão produzir ali tanto a confissão de fé, os dois catecismos, o maior e o menor, mais uma ordem de culto, certo? Óbvio que depois a Inglaterra, Cromwell é deposto, você tem a ascensão do rei James, e ele vai voltar não só à monarquia, como também o anglicanismo, não é? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. O fato é que durante esse período, o que os puritanos pensavam? Os puritanos pensavam que a igreja ela deveria ter um governo representativo, composto de assembleias, né, que teriam graus, né, diferenciados. E nós vamos estudar mais sobre isso. Em virtude, continuando aqui a confissão de fé, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição, pertence aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Certo? Então, no final da aula passada, nós ficamos de observar com maior empenho o texto de Atos 15. Aqui é o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Certo? Então vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá, abra a sua Bíblia ali em Atos 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos melhor a Tua Palavra, a vivermos a Tua Palavra, de maneira a podermos produzir os frutos de santidade que ela nos pede. Dá-nos, Senhor, que, iluminados pelo Teu Santo Espírito, o Senhor mesmo aplique essa palavra em nossos corações, para a nossa edificação e para o benefício e crescimento da Tua igreja. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Atos 15, versículo 1. Certo? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Né? Então, haviam indivíduos, né, que saíram ali da Judéia, saíram ali de uma região mais com a predominância maior de judeus, não é? E eles foram para onde? Ensinavam os irmãos. E qual era o teor do ensinamento deles? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Irmãos, se você quer entender o impacto desse ensino na igreja, veja a carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, provavelmente a primeira carta de Paulo, né, ela foi produzida antes de Atos 15. Antes de Atos 15. E nessa carta, você tem Paulo justamente combatendo esse problema. A salvação pelas obras. Porque o que esses
esses judeus aqui, não é? Esses indivíduos da Judéia, que nós chamamos nas cartas paulinas de judaizantes. O que os judaizantes faziam? Os judaizantes, eles promoviam a queda do povo de Deus, porque vinculavam a salvação a ritos que essa pessoa devia cumprir. Então, sem desmarcar Atos 15, se você for lá a carta aos Gálatas, não é? Logo na introdução, é muito importante nós observarmos as introduções das cartas. Elas mostram elementos que serão dissertados no decorrer delas. Então, Gálatas capítulo 1, você vê Paulo se apresentando. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros. As igrejas da Galácia, provavelmente a Galácia do Sul, né? Graça a vós outros e paz, da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para vos desarraigar. Essa palavra é uma palavra interessante, né? Desarraigar, especialmente na língua grega, e aqui nós temos uma tradução excelente, né? O tradutor foi na essência do termo, né? Que está ali no grego, é tirar pela raiz. É tirar pela raiz. Então, o Senhor, não é, que nos desarraigou, né, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então você vê aqui, lembra daquilo que eu sempre digo para os irmãos, né? Aquele linguista, né, francês chamado Dominique Manguenot. Dominique Manguenot, ele vai nos ensinar uma coisa interessante, que pode nos ser muito útil aqui. Sempre que você lê um texto, você tem que partir do pressuposto de que a pessoa que está escrevendo esse texto, ela está conversando mentalmente com uma outra pessoa. Não é? Então, todo texto que nós escrevemos, falamos, produzimos, textos verbais ou não verbais, ou textos híbridos, né, que são ao mesmo tempo verbais e não verbais, eles implicam em me convencer de uma ideia e me fazer deixar outra ideia. Então aqui, qual é o outro discursivo com quem Paulo está falando, né, mentalmente? São esses judaizantes. Porque eles chegavam ali nas igrejas e eles, primeiramente, tiravam o crédito de Paulo. Não é? Paulo não é um apóstolo. Paulo não é um apóstolo. Paulo não pode... Ele está enganando vocês. Né? Então Paulo vai aqui mostrar que ele é um apóstolo. Não é? E não por parte dos homens, não porque os homens assim o reconheçam, mas por causa de Cristo. E Paulo está apontando aqui o próprio chamado dele ali no caminho de Damasco. Não é? Então, é essa realidade que nós observamos em Paulo. Aí ele vai mostrar o quê? Não é? O valor da ressurreição. Não é? Que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E esse Jesus Cristo que venceu a morte, é Ele que nos tirou do mundo pela raiz. Não é? Por causa da vontade do próprio Deus. Aí Paulo, no versículo 6, já começando a carta, ele vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então veja, Paulo mostra aqui claramente
que há dois evangelhos que caminham paralelamente. O evangelho pregado por Paulo, não é? E o evangelho pregado por esses judaizantes. Certo? Veja só, o qual não é outro. Ou seja, esse evangelho que os judaizantes estão pregando não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo está mostrando o seguinte: este evangelho que os judaizantes apresentam, ele não é um evangelho, ele é o evangelho, não é? Ele é a tentativa de perverter o evangelho de Cristo, né? E perverter de que maneira? Introduzindo, não é, as obras no lugar da graça, tá? E aí veja, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então Paulo diz o seguinte: olha, não é porque são eles, não é porque são eles que eu estou bravo. É que é o seguinte: se nós, ou mesmo um anjo que descer do céu, vos apresentar um evangelho que vá além desse evangelho, não é? Que esse anjo ou qualquer outra pessoa sejam anátemas. O que significa anátema? Maldito, não é? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém de vós prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então Paulo vai mostrar que ele não procura o favor dos homens, mas de Deus, né? Paulo ele vai mostrar no decorrer da carta aos Gálatas o valor da graça, né? da justificação pela graça. É esse o fio condutor de toda a carta aos Romanos. E esse propósito está intimamente ligado aqui a Atos 15. Então esses judaizantes, eles estavam saindo da Judéia, não é? E o teor da pregação deles era o seguinte: se não vos circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Não é? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros. Veja que os apóstolos e presbíteros estão no mesmo patamar aqui, não é? Aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, para começar a conversa, às vezes as pessoas têm um problema muito sério, né? Às vezes as pessoas olham para a igreja primitiva e elas fazem uma imagem da igreja primitiva bastante utópica. Então a igreja primitiva era uma igreja sem problemas, era uma igreja fiel, não é? É uma igreja que não tinha problema nenhum, não tinha discussão de membros. Meus irmãos, se nós olharmos o início da carta do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que havia contendas, né, na igreja primitiva. Então você lembra lá que as mulheres, as viúvas de fala grega, elas deixaram de ser assistidas na distribuição dos pães, e houve contenda nesse momento. Você se lembra que na igreja primitiva você tem Ananias e Safira que venderam uma propriedade, não é? E queriam ter o mesmo status de Barnabé, por exemplo, que também havia vendido uma propriedade e havia depositado todo o lucro aos pés dos apóstolos, não é? E eles queriam ter esse status, não que fosse necessário que qualquer pessoa que vendesse algo desse todo o dinheiro para os apóstolos. Isso não era o que acontecia. Mas Ananias e Safira queriam ter esse status, mas ao mesmo tempo guardarem uma reserva, não é? E eles mentem. E Pedro vai dizer que eles não mentiram para ele, eles mentiram para o Espírito Santo, não é? É aquela história, né, do cara que
que acha que pode enganar a Deus quando engana o pastor e os presbíteros. Eu enganei o pastor, eu ludibriei o presbítero, eu enganei o diácono. Meus irmãos, a pessoa mais fácil de desenganar somos nós. Não é? Somos nós. Agora, ninguém pode enganar a Deus. É o que nós vamos ver amanhã no sermão, quando nós falarmos sobre a igreja de Tiatira. Deus vai dizer: e toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda mente e coração. Não é? Então, se você ficou curioso para saber mais sobre isso, não se esqueça amanhã do culto às 7 horas, onde nós trataremos sobre esse assunto à noite. Certo? Então, Ananias e Safira, eles enganam o Espírito Santo e pagam com a vida por causa desse erro. Você vê na igreja primitiva também contenda entre doutrinas diferentes. Então isso não é próprio dos nossos dias, não é? Onde você tem uma igreja falando que isso é certo e uma outra igreja falando que isso é certo, que aquilo está errado e o que ela está falando é certo. A Bíblia mostra de uma maneira muito clara que a verdade não é relativa. Então, primeiramente, como abordar as crises que existem na igreja? Não é? Um irmão tem uma visão sobre como a igreja deve prosseguir, uma visão doutrinária. Outro irmão tem uma outra visão doutrinária. Como lidar com diferenças entre pessoas, entre doutrinas, não é? A Bíblia é clara, não é? E isso é feito de maneira conciliar. Onde essa discussão de igreja é resolvida? Ela é resolvida em um concílio, não é? Ou seja, para melhor governo e maior edificação da igreja, devem existir assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios. Por que a Confissão de Fé está falando isso? Porque ela está se baseando basicamente nesse texto, certo? Então veja, quem vai dirimir, analisar, se debruçar sobre essa contenda? Veja aqui, não é uma contenda qualquer, porque o texto diz que houve não pequena contenda. Houve uma briga séria ali entre os judaizantes e Paulo e Barnabé e aqueles que os defendiam. Certo? Então, esse é um ponto essencial. Continuando, veja só. Aqui, quem vai dirimir essa questão são os presbíteros, né, e os apóstolos. No nosso caso hoje, nós não temos mais apóstolos, né? Eu estou procurando aqui um livro fantástico, só que ele deve estar lá no fundo da minha estante. Mas eu recomendo o livro Apóstolos, do reverendo Augustus Nicodemos, né? E nesse livro, o reverendo Augustus, ele trata de uma coisa que já nos é corriqueira. Ele só vai elaborar de uma maneira mais teológica, mais exegética, né? Ou seja, vai aprofundar-se nas escrituras, de argumentos que nós já conhecemos, né? Hoje a igreja não pode ter mais apóstolos. Por quê? Primeiro, se você for lá no início de Atos, como nós vimos anteriormente, para alguém ser considerado um apóstolo, ele deveria andar, né, com Jesus, do batismo de Jesus até a sua ascensão. Né? Então, se alguém se diz apóstolo hoje, né, essa pessoa tem que ir para o Guinness, porque ela tem uma idade invejável e nem parece. Né? Segundo, né, a eleição de apóstolo acontece uma vez só nas Escrituras, e essa eleição foi para colocar alguém no lugar de Judas. Não é? Terceiro aspecto, se você olhar o resto das Escrituras, as cartas paulinas, as cartas universais, que são ali
as cartas de Pedro, de Tiago, de João, você não verá eleição de apóstolos, né? Não haverá. O que você vê é a eleição de presbíteros. Então a Ana Cláudia pergunta pra gente aqui, onde as igrejas se baseiam para dizer que são apóstolos, né? O pastor é um apóstolo? Em nenhum lugar. O lugar que eles se baseiam é uma leitura muito, mas muito superficial do livro de Atos, ali do começo do livro de Atos, sobre a eleição de Matias. E depois uma leitura muito superficial de Efésios 4, onde fala que o Senhor constituiu apóstolos, né? Então, superficial, por quê? Porque você não pode pegar um versículo e transformar esse versículo em uma doutrina. Por quê? Esse versículo está inserido em um conjunto muito maior. Então ele está dentro de uma perícope, dentro de uma carta, dentro de um gênero literário, dentro de uma das partes da Bíblia, Novo e Antigo Testamento, dentro das Sagradas Escrituras. Então esse versículo tem que ser compreendido desde uma leitura próxima, ou seja, como ele se encaixa dentro da leitura desse texto, dessa carta ou desse evangelho, não é? E como ele se encaixa com toda a Escritura. Porque quando eu monto uma teologia, mas ela não cabe em todos os textos da Bíblia, você tem um problema, né? Você tem uma peça mal ajustada. Né? É igual você colocar, você pegar ali uma rosca, né? Uma porca, que é menor que o parafuso que você tem, não é? É impossível, não dá para colocar aquela porca num parafuso maior que ela, né? Porque não tem harmonia, elas não se harmonizam. Então o fato hoje de algumas igrejas ostentarem apóstolos se dá exclusivamente pelo desejo hierárquico. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Né? Desejo hierárquico. O que é o desejo hierárquico? Olha, eu não quero ser mais só pastor, né? Porque eu tenho pessoas debaixo do meu pastoreio e eu quero ser mais do que pastor. Então eu passo a ser bispo. Né? Eu vou agora pastorear pastores. Eu não quero ser só mais bispo, porque eu tenho outras pessoas debaixo dos meus cuidados. Então eu quero ser apóstolo. Vou pastorear bispos. Né? E eu vou ter igrejas sob o meu apostolado. Né? É uma coisa que acontece hoje em muitas igrejas. Esses apóstolos eles colocam sobre a igreja o seu apostolado, e o fato dele ser o apóstolo daquela igreja dá não só credibilidade, mas também dá àquela igreja dons espirituais maiores. Né? Muitas pessoas fazem uma leitura superficial de Atos 10, do avivamento de Samaria, quando Pedro e João descem a Samaria para assisti-la no seu avivamento. Né? Aquele avivamento foi começado pelo diácono Filipe e foi conduzida por Pedro e João. Mas não porque eles estavam ali com o manto apostólico, com a cobertura apostólica, não é isso. Eles estavam ali para garantir que a igreja da Samaria, em Atos 10, ela não nascesse de forma marginalizada, porque os judeus samaritanos não se entendiam, para não nascer uma igreja cristã samaritana com superstições, que eles não trouxessem para o cristianismo as suas mazelas, mas para aquela igreja nascer em uma unidade doutrinária. Não é? É essa a razão. Então, esse é o fato de ter apóstolos em algumas igrejas hoje. Não é? Então, hoje nós não temos mais apóstolos. Quem assume o lugar dos apóstolos na igreja são os presbíteros. E são eles, né? E aí eu chamo presbíteros de uma forma geral, né? Porque na igreja presbiteriana nós temos dois tipos de presbíteros. Os presbíteros docentes, que são os pastores,
né? Lembra de docente ligado ao ensino, né? Docência, ensino. E os presbíteros regentes. Lembra? Regência, reger, administração, não é? Esses dois presbíteros, eles são diferentes na liturgia. Então, há coisas que o presbítero docente pode fazer que o regente não pode. Por exemplo, presidir o conselho, impetrar a bênção no final do culto, ministrar os sacramentos da ceia e do batismo, não é? Então, há coisas que... celebrar o casamento com efeito civil. Então, só o presbítero docente pode fazer isso. Agora, no conselho, no presbitério, no sínodo, no Supremo Concílio, não há diferenças entre os dois presbíteros. Eles têm a mesma voz, o mesmo voto, não é? Sem diferença, não é? Então, eu sou pastor, você é presbítero, então nós somos, eu tenho uma prerrogativa maior. Não, nenhuma. Inclusive, é possível até que um presbítero regente presida o presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio. Nós já tivemos uma vez um presbítero presidindo o nosso Supremo Concílio, que foi o presbítero Paulo Breda, né? Hoje o presbitério de Araraquara, né, nós estamos em 2020, ele é presidido por um presbítero regente, né? Então, isso é perfeitamente comum. O único concílio que o presbítero regente não pode presidir é o conselho da igreja local. Certo? Então, aqui você tem os presbíteros e os apóstolos reunidos para dirimir essa questão da igreja. Certo? Continuando. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, eles quem? Paulo e Barnabé, né? Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, levantaram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eu já falei isso em aulas anteriores, mas eu vou repetir rapidamente. O que significa seita aqui nesse texto, né? Não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos hoje por seita, tá? A seita dos fariseus é que o judaísmo ele era dividido em seções, seitas, em divisões. Então, por exemplo, você tinha lá a seita dos saduceus, que eram as pessoas ligadas ao templo, que eram geralmente pessoas que assumiam o serviço do templo, né? Levitas. Você tinha ali a seita dos fariseus. Lembra que saduceu, a palavra saduceu vem de Sadoc, que foi um sumo sacerdote, né? Fariseu quer dizer separado. Os fariseus nasceram, né, essa seita nasceu após o exílio à Babilônia, e eles entenderam o seguinte: nós somos exilados pelo mau cumprimento da lei. Então o objetivo dos fariseus era cumprir a lei de forma integral. Tá? Você tinha os essênios, que eram era uma seita judaica que procurava o isolamento no deserto. Era é uma anacronia o que eu vou dizer. Tá? Era muito parecido com as ordens monásticas. Por que uma anacronia? Porque as ordens monásticas vão nascer apenas no século IV, certo? O monasticismo ele nasce na igreja cristã no século IV, né? Com Antão do Egito ou Antão do Porquinho. Tanto faz, depende de onde você viu esse nome. Tá? Antão do Egito. Ele vai ser a primeira pessoa que vai ter essa ideia de se retirar da cidade para buscar no isolamento um grau de santidade maior. O grande problema do monasticismo
é que para onde você vai, você leva o pecado com você, né? Então, onde você estiver, você macula aquele lugar com o pecado, né? Então, não tem muita lógica. E você tinha os zelotes, a palavra zelote vem de zelo, né? Que eram pessoas que achavam que a volta de Cristo, a volta do Messias, se daria pela guerra civil, pela expulsão dos romanos. Então, eles eram agitadores e muito ligados a distúrbios sociais, a atentados. Era um pessoal bem barra pesada, né? Mas aqui os fariseus convertidos ao cristianismo, eles são essas pessoas que querem que os gentios eles sejam circuncidados. Esse é o problema que o Concílio de Jerusalém tem que resolver. A pessoa se converteu lá do paganismo e ele começou a frequentar a igreja. Ele precisa ser circuncidado? Porque a lei de Moisés diz que sim. Né? Ele precisa ser circuncidado, ele precisa seguir a dieta de Moisés. O que é a dieta de Moisés? É comer aquilo que Moisés manda comer, não é? E não comer o que ele fala para não comer. Tá? Então, saudando todos novamente aí, temos mais irmãos entrando, sejam bem-vindos, né, para a nossa aula. Então, tudo isso, essa é a seita de Moisés, ok? Então, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o judeu ele não come carne de porco, o judeu não come camarão, né? O judeu não mistura carne e leite no mesmo prato. Né? Então, essas são a maneira do judeu. É a dieta de Moisés, está lá no livro de Levítico. Certo? Só que Paulo e a igreja cristã, eles entendem que essas questões são ordenanças. Ordenanças. Paulo vai falar mais sobre isso em Efésios. Efésios, capítulo 2. Né? Lá Paulo vai falar sobre essas ordenanças, né? Ali no versículo 11. Portanto, lembrai-vos que aqui Paulo está falando para gentios, para pagãos que se converteram em Éfeso. Lembra que Éfeso era uma cidade onde havia um culto muito grande à deusa Diana. Né? Lembra que quando Paulo esteve em Éfeso, ali em Atos, aqueles que faziam imagens da deusa Diana ficaram por muito tempo gritando, né, salve a Diana dos Efésios. Né? Então, havia um culto muito forte à deusa Diana em Éfeso. Então, essas pessoas são pessoas convertidas. Veja, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, né? Então, o que é um gentio? É alguém que não é judeu. E como você sabe que a pessoa é um gentil, um goi, como o judeu chama, né, o goi? Porque não foi circuncidado, certo? Unicamente isso. Aquele homem não foi circuncidado, então ele é um gentil, ele é um goi. Chamados incircuncisão. Então os judeus se referiam aos gentios como incircuncisos. Né? Porque a circuncisão, ali em Gênesis 17, ela é uma marca, uma distinção de que aquela pessoa ela faz parte da aliança. Então, assim como o batismo não salva, a circuncisão também não salvava. E os judeus já sabiam disso. Não é? A questão é que a circuncisão era uma marca distintiva de que aquela pessoa participava da aliança, estava debaixo da aliança de Deus. Ok? Então veja, por aqui eles eram chamados de gentios na carne, incircuncisão, mas por quem? Por aqueles que se intitulam, né, circuncisos. Então Paulo mostra aqui que a circuncisão, assim como no batismo, né, quando nós falamos de batismo, a pessoa ela é batizada na igreja, lá, com água, né? E eu não vou entrar em detalhe do tipo de batismo, tá? Nós vamos falar mais sobre isso em aulas posteriores, quando nós falamos sobre sacramentos. Então, vamos generalizar. Vamos pensar em uma pessoa que está numa igreja
que foi batizado por aspersão, por imersão, por sei lá como, né? Então, essa pessoa foi batizada. O simples fato dela ser batizada fez dela um cristão? É a mesma questão que Paulo está dizendo aqui. Essas pessoas se intitulam circuncisas. Então Paulo entende que assim como no batismo, a circuncisão ela era um elemento físico. Então a circuncisão funcionava no Antigo Testamento tal como o batismo funciona na igreja. Ela era uma espécie de sacramento. Certo? Então, todo sacramento tem um elemento físico. Qual é o elemento físico do batismo? A água. Qual é o elemento físico da ceia? O pão e o suco da videira, né? Ou o vinho. Também não sei qual igreja você participa, certo? Na nossa igreja nós usamos comumente o suco de uva, né? Mas já vi igrejas usarem vinho, né? Isso também é uma outra conversa, né? Eu tenho meus senões sobre essa questão, tá? Por quê? Eu tenho uma questão ainda não resolvida para mim, Pastor Diego, tá? Se na Páscoa se eliminava todo fermento, inclusive o pão não era fermentado, o pão era o pão ázimo, né? Por que se usaria o vinho que era fermentado? Tá? Mas essa discussão também é uma discussão vazia, né? Porque nós usamos o pão fermentado hoje na ceia. Né? Tem que usar o vinho, não, tem que usar o suco de uva, então vamos usar pão sem fermento? Sabe, aí nós caímos no legalismo. Eu acho que a coisa é maior do que essa. Então qual é o elemento físico da ceia? O pão e o suco de uva, ok? Qual era o elemento físico da circuncisão? Cortar o prepúcio do menino. Era uma cirurgia de fimose. Esse era o elemento físico. Só que todo sacramento ele é acompanhado de um elemento espiritual, que é dado àqueles que o Senhor chamou antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Então, por exemplo, você vai ter pessoas no Antigo Testamento que foram circuncidadas, mas não viveram da maneira que agradava a Deus. Exemplos: Ismael. Exemplo: Isaú. São dois exemplos de pessoas que foram circuncidadas, mas não andaram no caminho do Senhor. Ok? Algumas pessoas podem fazer ressalva com Ismael, tá? Por causa ali de Gênesis, porque o Senhor abençoou Ismael por amor de Abraão. Mas o ponto é, quando você chega em Romanos 9, Paulo vai apresentar tanto Ismael quanto Isaú como exemplos pejorativos, como pessoas que, olha, Ismael era filho de Abraão, mas não como Isaac. Isaú, né? Deus amou Jacó e odiou Isaú. Então, tanto Ismael quanto Isaú estão na mesma perspectiva nas Sagradas Escrituras. Então, mas isso é uma discussão para uma aula inteira, certo? Então, irmãos, assim como tem o elemento físico, há o elemento espiritual. E o que é o elemento espiritual? É o Espírito Santo aplicando aquele rito ao coração do indivíduo. Então essas pessoas, elas se intitulavam circuncisas, mas elas não viviam dessa maneira. É o que Jesus diz aos judeus ali em João capítulo 8. E quando Jesus fala assim, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo. Por quê? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês deveriam imitá-lo. Vocês são filhos do diabo, porque vocês desde o princípio querem me matar. E o diabo é o assassino. Então, ou seja, não basta você ser batizado, né? Kleber, eu estou aqui, o texto base é Atos 15, certo? Mas eu estou passeando por Efésios. É aquele negócio, você recebe um monte de cartãozinho de aniversário e Deus te dá 10 dedos para isso, para a gente marcando a Bíblia, tá? Eu estou em Atos 15 e Efésios 2:11, certo?
Então, gente, uma coisa essencial. Você tem aqui o seguinte: essas pessoas se diziam circuncidadas, mas não viviam da maneira que agradava a Deus. Então não basta o judeu ser circuncidado, ele tinha que andar da maneira condizente com a sua realidade. Assim como não basta, na concepção das Escrituras, nós sermos batizados. Nós precisamos andar de forma condizente com o batismo que recebemos. Não é? Não basta nós ceiarmos, nós precisamos, como diz ali Paulo em 1 Coríntios 11, testemunhar que Cristo morreu até que ele venha. Ok? Então, continuando, né? Então, se diziam aqueles que se dizem circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, ou seja, quando os efésios, naquele tempo, eram incircuncisos, gentios, naquele tempo, qual era a realidade deles? Antes da conversão, veja, eles estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Calvino tem uma reflexão interessantíssima sobre essa palavra, porque aqui no grego a palavra sem Deus é ateoi. Ateoi. Ateus. A tradução mais literal aqui seria o seguinte: não tendo esperança e sendo ateus no mundo. Aí você pode dizer assim, mas puxa vida, essas pessoas tinham muitos deuses, né? Você pega, por exemplo, Atenas. Havia filósofos que diziam que era mais fácil você encontrar um deus em Atenas do que um ser humano. De tantos eram os templos, né? Você se lembra de Atos 17, quando Paulo vai encontrar, inclusive, um templo que era dedicado ao Deus desconhecido, né? Então, os pagãos tinham muitos deuses, mas porque nenhum deles era de fato Deus, é aquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 8, né? Que há um só Deus verdadeiro, né? Então há um Deus verdadeiro, o Senhor, e esse único Deus verdadeiro, ele existe em três pessoas que compactuam dessa unidade, né? Essas três pessoas têm a mesma essência divina, mas se diferenciam como pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ver mais sobre isso. Eu sei que tem pessoas com dúvida. Hoje nós vamos acabar o sistema de governo. Próxima aula nós começaremos a falar sobre pontos essenciais da igreja: Sagrada Escritura, Trindade e salvação. Então fique tranquilo, ok? Fique tranquilo, nós vamos chegar lá, tá? Então, todo o resto não são nada, não é? Não são absolutamente nada. Então lá, né, 1 Coríntios, só para não ficar citando o texto fora do contexto dele, né? 1 Coríntios 8, quando Paulo diz, né? Ali, aqui Paulo vai dizer que ele está falando sobre a carne sacrificada, não é? E ele vai dizer ali que há um só Deus, não é? Aqui, no versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Não é? Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Né? Então aqui Paulo está dizendo uma coisa importantíssima, né? Então, a pergunta da Cláudia: qual a importância da circuncisão para Deus naquela época? Naquela época, a importância da circuncisão é a mesma do batismo hoje. Certo? O batismo e a circuncisão são equivalentes. Assim como a circuncisão era uma porta de entrada para o povo de Deus, o batismo também é uma porta de entrada para o povo de Deus. E ambos os sinais mostram que o indivíduo está debaixo da aliança de Deus. Esse é um ponto essencial. Nós, nesse curso, vamos tratar sobre a doutrina
da aliança. E vamos entender mais sobre isso, certo? Então, quando nós batizamos nossos filhos, nós estamos dizendo às pessoas que eles estão debaixo da aliança. É como o judeu que levava a criança ao templo para ser circuncidado ao 8º dia. Né? Era dizer que aquela criança pertencia publicamente, que ela pertencia ao povo de Deus. Certo? Então, basicamente, Ana Cláudia, é esse o significado da circuncisão lá. Aí Paulo continua, não é? Mas agora, ou seja, depois da conversão, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, a justificação. O sangue de Cristo, ele nos justificou, ele nos aproximou, não é, do Senhor. Nós temos, é aquela questão de Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então essa aproximação é esse ato de nós termos paz com Deus. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus. Não é? O qual, de ambos, judeu e grego, ambos, né? Judeu e grego, fez um só. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aqui a referência, havia no templo de Jerusalém um muro de 1,5 metros em que se separava judeus e gentios. Então havia um pequeno espaço em que os gentios poderiam entrar. Que espaço era esse? O espaço em que os gentios poderiam entrar no templo era o espaço ocupado pelos vendilhões. Certo? Aquele espaço em que os vendilhões... Porque às vezes a gente imagina que os vendilhões estavam vendendo ali, né? Tinha uma 25 de março, né? Ali em Jerusalém. E os vendilhões ficavam vendendo pomba, ovelha, para o sacrifício, né? Porque imagine, né, gente? A pessoa saía, às vezes, da Galileia, chegava a Jerusalém. Lembra lá de quando Jesus se perdeu no templo, em Lucas? São às vezes dias, 6 dias de viagem. Maria e José ficaram 6 dias entre as caravanas procurando Jesus. Então eram dias de viagem. Imagina, você pega um animal da sua casa e o sacrifício tinha que ser um animal perfeito, sem mancha, sem defeito nenhum. Você levar esse animal até Jerusalém, o perigo desse animal morrer, emagrecer, ter algum defeito e esse sacrifício não ser aceito era muito grande. Então, era normal e até um sinal de prudência a pessoa comprar em Jerusalém o seu animal que ia ser sacrificado. Ok? Então ele ia lá, comprava esse animal, acabou o problema. Matou o problema. Né? E também, além dos vendilhões, haviam cambistas. Por que cambistas? Porque essas pessoas vinham de diferentes partes do mundo. Lembra no Pentecostes que haviam pessoas da Ásia Menor, até de Roma, né? Essas pessoas traziam moedas dessas regiões e nessas moedas estava ali a face do imperador, que era considerado um deus. Então esse dinheiro não poderia entrar no templo, porque esse dinheiro, trazendo a imagem de um deus pagão, ele poderia corromper o tesouro do templo. Ele era um deus pagão que era introduzido no templo. Isso era contra os princípios judaicos. Então você tinha cambistas que trocavam o dinheiro, não é? Cobravam imposto para isso, como se faz até hoje, não é? Cobravam imposto e trocavam o dinheiro. Então eles pegavam o dinheiro pagão e davam para você o dinheiro judaico, não é? Que não era impoluto para os fins cerimoniais, né? Aí então você tinha nessa área um muro que separava os judeus dos gentios. Lembra quando o Trófimo foi introduzido no templo? As pessoas não sabiam que ele havia sido circuncidado, mas houve ali uma comoção, não é? Havia nesse muro uma inscrição advertindo que a pessoa que pulasse seria morta. Então era uma questão muito séria, era um muro de inimizade. E aí veja, olha que coisa maravilhosa, né? Jesus, aqui está falando de Jesus, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então Jesus aboliu as ordenanças.
É por isso que não se precisa seguir a dieta de Moisés ou circuncidar-se, porque essas eram regras cerimoniais, né? E Paulo vai falar sobre isso aos Colossenses, né? Aos Colossenses, quando ele vai dizer que essas leis cerimoniais, elas eram sombras, né? Sombras de Cristo, né? Elas estavam apontando de alguma maneira para Cristo, não é? Então, irmãos, isso é muito sério para nós. É por isso que Paulo vai dizer que ninguém pode se vangloriar por causa de festa, de bebida, de comida, de lua nova, não é? Ninguém pode se vangloriar dessa maneira. Por quê? Porque tudo isso era sombra que apontava para Jesus, não é? Cultivar essas coisas é perder o trem da história. Então, basicamente é isso. Cristo aboliu na carne dele a lei cerimonial. Então, haviam 3 leis em Israel, 3 leis. A lei moral, os 10 mandamentos, eles vigoram ainda. A lei cerimonial, ela foi abolida por Cristo, ele cumpriu a lei cerimonial. E as leis civis, que foram abolidas na destruição de Jerusalém, ali no ano 70. A lei moral, ela continua vigorando, mas com outra razão. Nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Nós cumprimos a lei porque já fomos salvos. Certo? Então, continuando, irmãos, lá em Atos 15. Vamos voltar lá. Então, essa é a realidade das Escrituras aqui. Ok? Então, voltando para Atos 15, Concílio de Jerusalém, como nós havíamos dito que nós veríamos. Então reuniram-se os apóstolos e os presbíteros, veja, sempre apóstolo e presbítero em grau de igualdade, né? Para examinar a questão. Qual questão? Essa. O gentio precisa ou não ser circuncidado? Ele precisa ou não seguir a lei de Moisés? Né? Com certeza, essas aulas estão depois disponibilizadas no meu canal do YouTube, tá certo, pessoal? Com os slides, então tá tudo lá. Continuando, para que por meu intermédio ouvissem aqui, desculpe. Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Havendo grande debate, né, então pessoas debatendo essa questão, Pedro tomou a palavra. Ele lhes disse: irmãos, vós sabeis que há muito Deus me escolheu dentre vós, né, para levar a palavra aos gentios, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Né? Aqui, meus irmãos, Pedro está falando daquele momento em que ele vai à casa de Cornélio. Vocês se lembram que Pedro estava na casa de Simão, um curtidor em Jope, né? E algumas pessoas vindas de Cornélio, que era um militar romano, né, da corte chamada Itália, lá em Atos 10. Né? Só corrigindo, o avivamento de Samaria não é em Atos 10. O avivamento de Samaria é em Atos 8. Desculpe, tá? Só corrigindo, falha nossa. Atos 10 é o momento em que Pedro vai a Cornélio. Então Pedro conta a experiência que ele teve em Atos 10, na casa de Cornélio. E vejam o que ele vai dizer. A palavra do Senhor, ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E nos estabeleceu, e não estabeleceu distinção alguma entre nós, no caso judeus, e eles. No caso quem? Os gentios. Não é? Purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Irmãos, se nós partimos do pressuposto
de que a carta de Paulo aos Gálatas é anterior a esse fato, Pedro está repetindo algo que Paulo diz para ele. Você se lembra que lá em Gálatas, Paulo conta um episódio vivenciado por Pedro, não é? Que episódio é esse? Quando chegaram alguns da parte de Tiago, ou seja, pessoas que vinham de Jerusalém, que eram da circuncisão, que eram judeus, né? Muitos judaizantes. Pedro, que estava em Antioquia, ele parou de comer com os gentios, com aqueles que eram gentios. E isso foi de tal maneira feito que o próprio Barnabé começou a também não comer mais com eles. E Paulo vai repreender Pedro, porque Pedro se tornou repreensível. Lá em Gálatas 2, não é? Então Paulo vai dizer para Pedro, não é? Veja, Gálatas 2, aqui o fato. Gálatas 2, e quando porém vi que que não procediam corretamente, Gálatas 2,14, na verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos. Olha só, Paulo corrige Pedro na frente de todos. Por quê? O erro dele foi cometido diante de todos, não é? Então todos precisavam ser vistos, verem que aquilo era um erro. Estamos concluindo. Um minutinho só. Então, já estou concluindo, irmãos. Já estamos no adiantado da hora. Um minutinho só. Aí Paulo vai dizer no versículo 15: Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, ou seja, pelas ordenanças que Jesus já aboliu, né? E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós só podemos receber a justificação por meio da fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é? Em Cristo, aqui olha, desculpe, me perdi aqui. Mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Ou seja, se alguém é justificado por essas ordenanças e Cristo não pediu para que nós fizéssemos tais coisas, então Jesus é ministro do pecado? Porque Jesus nos deixou de nos alertar sobre como nós deveríamos viver? A obra de Cristo é insuficiente? É isso que Paulo está perguntando para Pedro. Pedro, se é tão importante o que você está fazendo, não comer com os gentios, não escandalizar os judeus, não é? Então Cristo foi insuficiente. E aí ele continua, veja, por certo que não. Paulo faz uma pergunta retórica, não é? É uma diatribe. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. É o negócio seguinte: se eu endosso as práticas do judaísmo que não mais condizem com os cristãos, então eu estou mostrando que eu fiz errado quando eu destruí. Certo? Por isso que é muito perigosa essa aproximação da igreja cristã a práticas judaicas. Certo? Uma coisa é o judaísmo, outra coisa é o cristianismo. O grande problema é que há pessoas na igreja hoje querendo juntar as duas coisas. E são coisas diferentes. Certo? Então gente querendo tocar shofar na igreja, usar roupas judaicas na igreja, introduzir festas judaicas na igreja. E isso é bom para o judeu, que ainda está esperando o Messias. Para nós não. Certo? Porque aqui Paulo continua dizendo o seguinte, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Paulo está mostrando isso para Pedro. E Pedro está repetindo, né? Imagine Pedro ali no Concílio de Jerusalém, vendo Paulo e Barnabé serem ali massacrados pelos fariseus, não é? Pedro vai se levantar e falar assim: espera lá,
É o Pedro agora que vai se redimir, vai mostrar que ele entendeu a repreensão de Paulo. Olha que coisa maravilhosa. O Pedro podia falar assim, nossa, esse Paulo aí, ele me criticou lá em Antioquia, agora também ele, ó, que fica aí com os fariseus, ele que se vire. Não, Pedro entendeu, né? Pedro não só entendeu o que Paulo falou para ele, como ele entendeu a teologia que Paulo pregou para ele ali, né? E aí ele vai mostrar esse fato. E aí, meus irmãos, para nós terminarmos nossa aula, você tem o final do concílio. Então, como funcionam as assembleias da Igreja Presbiteriana, não é? Aqui, se você pega o ponto 2 da Confissão de Fé, veja, aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência. Exatamente o que o Concílio de Jerusalém está fazendo, certo? Determinar regras e disposições para melhor direção do culto público de Deus e governo da igreja. Receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões sendo consoantes à palavra. Então o concílio não está acima da palavra. Ele está consoante a ela, falando a mesma linguagem dela. Vamos ver isso aqui no texto para terminar nossa aula. Consoantes com a palavra de Deus devem ser recebidas com reverência e submissão. Não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos. Visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra. Então veja, qual é a competência dos concílios? Do conselho, do presbitério, do sínodo, do Supremo Concílio. Decidir sobre controvérsias. Então, se você for ao presbitério, ao conselho, ao presbitério, ao sínodo, ao Supremo Concílio, você vai ver sempre nas reuniões pessoas pedindo consulta. Olha, isso pode? Isso pode, Arnaldo, na igreja? Né? Então, são os lugares que têm competência de decidir o que pode e o que não pode, certo? Quanto à fé, não é? Quanto à maneira de cultuar o Senhor, quanto à maneira de administrar a igreja. É exatamente isso que está acontecendo aqui em Atos. Tá? Há uma controvérsia, essa controvérsia foi levada ao concílio, e o que acontece? Como que funciona um concílio? Né? As coisas vão ser debatidas de forma tranquila. Você viu aqui, os fariseus falaram, Pedro falou, Paulo e Barnabé também falaram, e agora vai chegar uma decisão. E quem vai dar a decisão do concílio? O presidente do concílio. E quem que é o presidente do concílio de Jerusalém? Quem é o presidente aqui do concílio da igreja? Pedro? Não, Tiago. Tiago, né? Se existisse Papa, o primeiro tinha que ser Tiago, porque é o que aparece aqui dando a decisão final do concílio de Jerusalém. Mas Jesus não disse para Pedro, né, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja? Não. Jesus não está dizendo que a pedra é Pedro. Jesus estava dizendo em Mateus 16 que a pedra era o que Pedro disse. Não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele não entregou a Pedro as chaves do reino. Lembra que Pedro estava falando em nome de todo o grupo. Jesus entregou a igreja. A igreja. Não a um homem. As chaves. O poder das chaves, ele é exercido todos os dias pela igreja. Quando a igreja disciplina, quando a igreja corrige, quando a igreja exerce a sua vocação profética. Certo? Para terminar, todo mundo de sapato novo para o céu. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera no meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, veja, então, abriu-se o concílio, apresentou-se o documento que ia ser discutido, houve um debate, né? E após esse debate há uma decisão. Então, o Tiago, ele é aqui quem está moderando esse debate. Então, veja o que Tiago vai dizer. Irmãos, atentai para as minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios,
ou seja, lá em Atos 10, aos da casa de Cornélio, a fim de constituir entre eles um povo para seu nome. Confere com isso as palavras do profeta. Que profeta ele está citando aqui? Ele está citando o profeta Amós. Amós 9, de 11 a 12, que é um texto em que Amós fala sobre o Messias. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo, caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Então aqui veja, é uma decisão do concílio em consonância com a palavra. Tiago está buscando, não é, a riqueza, a sabedoria, a verdade das Escrituras, certo? Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Então não precisa circuncidar, não precisa obedecer às leis cerimoniais de Moisés, não é? Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, né? Ou seja, aqueles festivais em que havia carne sacrificada aos ídolos, e eram festivais religiosos, né? Onde da carne contaminada aos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne dos animais sufocados e do sangue. Aí você lembra daquele pessoal, mas não pode comer carne sufocada, não é? Gente, toma cuidado aqui, não é? Toma cuidado aqui. Olha, não pode comer o sangue, então aquela picanha sangrando, não pode também. Meus irmãos, há coisas que Tiago está falando que são para todas as épocas. Por exemplo, relações sexuais ilícitas. Todas as épocas, todo mundo tem que se abster de relações sexuais ilícitas. Né? O que são essas relações sexuais ilícitas? São adultérios, né? Relações homossexuais, são relações até incestuosas, o que não condiz com a palavra de Deus. Né? O sexo também é regido pela palavra de Deus. Mas outras coisas são questões intermediárias. Então, a questão da carne sufocada e do sangue, ele vai dizer o porquê. Olha, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, ou seja, para não escandalizar os judeus, nós vamos nos abster disso aí. Paulo pensa da mesma maneira. Paulo, quando você vai lá em 1 Coríntios 8, 9, Paulo mostra a mesma realidade. Paulo vai falar sobre a carne sacrificada aos ídolos. Olha, não vai te fazer mal comer, você não vai perder a salvação, mas você também não vai fazer mal em deixar de comer. Por quê? A regra de ouro da ética na igreja. 1 Coríntios 8, 9. Aqui, ó. Vede, porém, que vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Não é? Então, Paulo mostra claramente isso. Então você vê aqui como uma discussão, um problema da igreja é visto, né, e derimido pelo concílio. Então as igrejas, elas são organizadas em concílios. Quais são os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil? Conselho é o concílio composto pelo pastor, pelos presbíteros da igreja local. Presbitério é o concílio composto por todos os pastores do presbitério, mais um presbítero de cada igreja. O sínodo é composto por 2 pastores e 2 presbíteros de cada presbitério. E o Supremo Concílio, né, que é composto de 2 pastores, 2 presbíteros de todos os presbitérios do Brasil. Certo? Então, eles são gradativos. Cada concílio ele é soberano na sua jurisdição. Certo? Mas eles guardam gradações entre si. Então, algo que o conselho não consegue resolver vai ser transmitido ao presbitério. Algo que o presbitério não consegue resolver vai ser levado ao sínodo. Algo que o sínodo não consegue resolver
vai ser levado ao conhecimento do Supremo Concílio. Para quê? Para que esse texto de Atos 15 seja cumprido na vida da nossa igreja. Na próxima aula, como eu disse, nós vamos agora, nós já terminamos essa parte, nós já concluímos essa questão aqui de governo da igreja, não é? Então, só para nós visualizarmos um último slide, não é? A igreja nós temos cargos extraordinários, como apóstolos, profetas e evangelistas, são aqueles mostrados ali aos Efésios, e os cargos ordinários, né? Que são os presbíteros, mestres e diáconos. Né? Quem são os presbíteros? Os presbíteros são os presbíteros regentes. Quem são esses mestres? São os pastores docentes, aqueles que ensinam o povo. E os diáconos que cuidam da distribuição dos pães na igreja, aqueles que vão cuidar do bom zelo da casa do Senhor. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre palavra de Deus. Né? Como entender a palavra de Deus. Nas próximas aulas vamos falar sobre essas três coisas: palavra, trindade e salvação. Certo?